Doutor Juarez, que idade tá a princesinha? Tá com 5 anos, mandou um beijo pra você. Outro pra ela, aquela fofinha. Valentina, falou Valentina aí. Valentina, nome Valentina de mulher também. forte. Ela usa a internet. Ela usa internet. Tablet, celular, essas coisas. Isso, mas tudo monitorado. Ela tem 5 anos de idade. Até os 2 anos de idade, a criança não tem a menor percepção do que é certo ou errado. Ela está fazendo uma descoberta do seu espaço, certo? De tudo que está em volta dela. A partir dos 3 anos até os 6 anos, nós temos que ver que ela vai começar a receber uma série de imposições do que é certo ou errado. Então a internet tem que ser muito monitorada, sim, e tem que ser dosada, orientada. Muitas vezes eu oriento os pais, inclusive, se você me permitir no final, eu tenho uma dica muito boa para dar no final da entrevista para os pais, para auxiliá-los na educação de filhos. Então, a partir dessa faixa etária que eu estou falando para você, a criança ela está muito mais perceptiva a achar que tudo é certo porque tudo é novo. E aí, o que acontece? Essa tal boneca do terror Certo. está invadindo aí os vídeos inocentes que as crianças assistem. A gente vai te mostrar isso já já. E como ela não tem essa percepção do certo e errado, no meio daquele vídeo, aparecer o tubarãozinho fofinho, vem quem? A boneca do terror falando pro seu filho assim, vai lá, pega a faca, passa no pulso. Tá bom, gente? Isso é muito sério. O doutor vai comentar a respeito. Boneca Momo, se você não ouviu falar, fica ligado aqui com a gente, porque é um assunto muito, mas muito importante. É um alerta para os pais, tá? Em 2016 foi quando tudo começou. Em 2016, uma escultura de silicone de um artista que deu o nome dessa escultura de Momo, M-O-M-O, Momo, foi exibida numa galeria de Tóquio, lá no Japão. Momo é uma obra de arte do artista Keizuki, de 46 anos. Só que a Momo não ficou conhecida como uma obra. Ficou conhecida como um terror, porque os internautas começaram a compartilhar números de celular dizendo que essa tal Momo enviaria mensagens macabras e desafios que poderiam ser fatais para as crianças. A escultura, a boneca Momo. E aí começou a gerar uma grande preocupação no mundo todo, porque assim como foi o caso da baleia azul, vocês lembram disso? O caso da baleia azul? Que as crianças recebiam desafios, ora era desafio para cortar em forma de baleia azul o braço, ora para fazer não sei o que, até chegar a se matarem, que isso é muito grave. O desafio da Momo é a mesma coisa. Aí voltou assim, dessa vez dentro dos vídeos infantis no YouTube, que daí teriam trechos da boneca ensinando as crianças a se suicidarem. Aí o artista, horrorizado com a proporção que tomou a Momo, o que ele fez? Pegou a boneca e jogou no lixo. A Momo está no lixo hoje. Ele se sente muito responsável, inclusive, pelo uso negativo que fizeram da imagem. Você vai entender melhor o que é que está acontecendo com essa imagem, caso você não saiba, dessa tal boneca Momo, que é esquisitíssima, inclusive, né, gente? Esquisitíssima. A Larissa Trevisan, nossa grande amiga repórter aqui da TV, ela fez uma matéria muito explicadinha. Fala aí. Depois de viralizar nas redes sociais no ano passado, o desafio da Momo está de volta circulando na internet, em vídeos que ensinam a fazer slime e na canção Baby Shark. A personagem com olhos esbugalhados, inspirada em uma escultura japonesa, surge no meio dos vídeos, incitando as crianças a cortarem os pulsos e a se matarem. Relatos dão conta de que os vídeos foram vistos no YouTube Kids, embora a Google tenha anunciado que não recebeu pedidos de remoção deste tipo de conteúdo. Os vídeos também têm circulado no WhatsApp. Oi, gente, é de ficar com medo, não é verdade? Principalmente quem é pai, quem é mãe, de entregar um celular, um tablet, um computador para a criança e no meio do vídeo, doutor, tá lá esse terror. Então, a pessoa que criou isso, porque tudo isso surge de uma mente doentia, certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, a construção do arquétipo, o que é um arquétipo? É uma imagem que é criada diante de você, que ativa imagens que estão no seu inconsciente. Então, por exemplo, se a gente pegar essa imagem que está aparecendo aí agora dela, você veja só. Primeiro de tudo, olhos esbugalhados, arregalados, que mostram
admiração e, ao mesmo tempo, intimidação. Quando pegaram essa escultura como exemplo para poder desenvolver toda essa temática maldosa e maligna, eles não escolheram por acaso, não. Tem uma mente pensante por trás disso tudo. A boca é enorme, simbolizando exatamente coisas que queremos falar e às vezes nós não falamos, né? Formato de ave, que mostra liberdade. Então, quando esse arquétipo gera esse medo, ele alimenta essas imagens que estão na mente da criança. Então, por exemplo, a maioria das famílias não é estruturada, nós sabemos disso. E as redes sociais, a internet, fez com que acontecesse o quê? A gente dá o celular na mão de uma criança e fala, fica aí, fica brincando, fica vendo. E a criança está lá vendo o desenho, está vendo o Baby Shark, está vendo qualquer coisa. E essas mentes malignas se utilizam disso exatamente para proporcionar o seu intento. Mas a criança não teria que ficar com medo de uma imagem como essa? Então, eu olho essa imagem aí, eu fico com medo. Então, mas vamos pegar o perfil de uma criança onde tem uma família desestruturada, onde a mãe não consegue dar atenção por N fatores, o pai bebe, está tudo fora do lugar e de repente aparece um monstro dizendo assim, vai lá, se mata, se corta, bota um fim à sua vida. Isso vai alimentar o quê? Um sentimento que já está na mente e no coração daquela criança, de repente pôr um final à dor. Então, de repente, aquilo que causa medo numa criança, numa outra criança vai ser um estímulo para ela colocar fim à própria vida. Tem uma criança de Goiôerê, também uma reportagem da Larissa, que os pais ficaram muito preocupados com relação a essa boneca Momo. Vamos ver a matéria. Recentemente, uma criança de 4 anos de Goiôerê tentou cortar os próprios pulsos. O menino ainda teria agarrado o pescoço do pai na tentativa de enforcá-lo. Segundo um site de notícias daquele município, a família acredita que o garoto tenha sido influenciado por vídeos do YouTube. E é justamente por isso que o YouTube não entra aqui nessa casa. A Carolina é mãe do Matheus, de 5 anos, e da Marina, de 8. E na casa deles, a ordem é aproveitar a infância e se desligar do computador. Agora é a hora de você correr, de você se sujar, de você fazer experimentos, de você brincar. Só que a criança às vezes não quer. Exatamente. Porque o contexto todo das crianças é justamente tablet, internet. E quando a gente não entende como é que funciona essa cronologia que eu falei, ó, de 0 a 2... não tem diferença que é certo e errado. De 2 até 6, os pais começam a impor os limites. De 7 a 10, ela começa a entender que aquilo que a mãe falou que é certo, é certo. A partir dos 10, começa a ter aquele questionamento todo. Será que isso é certo mesmo ou não é? Então, veja só, que nós temos fases de desenvolvimento. E quando, de repente, a família, pela correria, pelo trabalho, pelas dificuldades, pelos problemas do dia a dia, joga na mão do virtual a responsabilidade de entreter, de orientar, de divertir, aí é complicado. Porque justamente quando chega a adolescência, o pai vai querer impor certos padrões e uma posição que ele não colocou lá atrás. E aí gera o quê? Aumenta o conflito de gerações que ocorre naturalmente nessa faixa etária. Então a gente deixa o virtual tomar conta e quando nós vamos entrar na realidade, o celular, o tablet, a internet, o YouTube, a rede social dominou a mente e o coração dessa criança que se torna um adolescente. Gente, eu já vi pai, mãe, não foi uma nem duas, foi umas trocentas milhões de vezes, pai e mãe falando assim... Em restaurante, tá, pessoal? Em restaurante, isso. A criança lá estava agitada, correndo, e de repente fala, senta aqui, menina, pega aqui, vai. Poxa, é um prato cheio para a criança navegar por onde for e encontrar um terror desse na internet. No último encontro da Academia Americana de Pediatria, ela disse que é saudável a criança, até os 6 anos, partilhar de apenas uma hora de mundo virtual, certo? Sendo integrada com atividades do dia a dia, como essa mãe falou na reportagem, é perfeito. É tempo de brincar, se lambuzar, descobrir o mundo que está em volta, certo? Então, muitas vezes, na fuga, para tentar acalmar uma criança, nós jogamos o celular. O que nós temos que criar?
E não podemos tirar, não podemos radicalizar, não podemos entrar na histeria coletiva que todo mundo está entrando. Nós temos que retomar padrões, nós temos que começar a pensar o seguinte: será que eu estou fazendo a diferença na vida do meu filho e da minha filha? Minha filha, ela tem um acesso de no máximo 1 hora de internet. O resto eu incentivo, brincar de boneca, eu brinco com ela, de casinha, ela manda em mim, desmanda. E aí eu vou criando padrões na brincadeira do que é certo, do que é errado. Se eu ficar dissociado desse momento de formação tão crucial da Valentina, depois eu não posso reclamar lá na frente dos resultados que eu vou obter. E é aí que entra, né, doutor, a questão da educação que o pai dá, que a mãe dá, que a avó, o vô dá, essa orientação toda. Exatamente. E uma das dicas que eu quero dar, se você me permite, você sabe que sou presidente da ONG Eu Me Importo. Sim. E eu estou trazendo ela para cá. E nós vamos ter amanhã, por uma estranha coincidência, me chamou hoje aqui, o primeiro encontro de criação de filhos. Um evento inteiramente grátis, não paga absolutamente nada. É o primeiro evento oficial da nossa ONG Eu Me Importo, ali na Avenida JK, 3.731, 8 horas da noite, comigo e com a minha esposa, a doutora Cindy Torres, que é psiquiatra. Então nós vamos começar uma série de trabalhos que a gente já faz em São Paulo, é um sucesso, o encontro de criação de filhos, é um auxiliar tremendo para ajudar. Mas realmente, tudo que está sendo dito aqui, quando a gente vê os pais dizendo assim, ó, nós somos muito presentes. Que bom, por serem pais presentes, o resultado está aí. Olha só, sorrisão, tá um cara bem resolvido. Mas a realidade, no dia a dia e fora, é bem diferente. Certo? Se a gente traçar um paralelo com o que aconteceu em Suzano, a gente só chega assim, a gente fala assim, são psicopatas, mas vamos mais profundamente na raiz do problema. O problema está inserido na sociedade, nas crianças que estão deixando de ser criança, eliminando etapas primordiais da vida deles. Pais que não conseguem ser presentes pela loucura do dia a dia e tentar conseguir dinheiro para poder criar a sua família, certo? Pessoas não conseguindo dar o que elas não têm. Como é que elas vão dar alguma coisa que elas não receberam também? A falta de orientação. Tudo isso eu vou falar amanhã, 8 horas da noite, ali na Eu Me Importo, Avenida JK 3731. Eu quero convidar todos para ir lá, porque muita gente pedindo assim, doutor, são dicas, eu sei o que tem que fazer, mas qual é o mecanismo? E uma das coisas que eu quero falar é que quando alguém se deparar com essa situação da MOM, primeira coisa, nós temos que abordar o assunto com tranquilidade. Certo? O que acontece? A criança já está com medo. Aí você fala assim, já falei o celular, não sei o que, já. Quer dizer, medo mais medo igual a medo. 2 vezes medo. Medão. Então, medo mais medo é medão. aborde tranquilamente, certo? Entre no mundo da criança. Foi o que eu falei, que eu estou brincando com os meus filhos, eu entro no mundo deles para criar os padrões dentro das próprias brincadeiras que a gente desenvolve, certo? Então, se a gente não faz isso, a gente fica dissociado e acha que dá uma bronca, ou tirar o celular, ou não saber administrar esse mundo virtual que é real, certo? Que todos estão inseridos, e tem um problema muito grande. É que o pai tira o celular da criança, mas o pai e a mãe ficam no celular direto. Que exemplo que está dando. Exatamente. Você estabelece um padrão de conduta, ao qual a sua conduta é quanto o padrão que você estabeleceu. Pois é. Doutor, a grande chave, então, a base, a raiz de tudo são os pais. E é a família. A família. Para que a criança não seja afetada com situações como esse terror da boneca Momo. Exatamente. E outros que vão aparecer ainda. A gente sabe Baleia disso. Azul, agora a Momo. Daqui Depois a só vai pouco mudar de aparece nome. outra. Exatamente. Porque esse pessoal aí que maquina essa maldade toda, porque tem muita gente que vive num mundo de Bob, viu? Literalmente. Acha, não, alguém pensou. Sim, tudo é pensado. Quando eu expliquei no início da entrevista o que é uma arquétipo, a construção de uma imagem para ativar alguma coisa no seu inconsciente, que é a minha especialidade, certo? A gente já vê que tem toda uma mente pensante. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que reestruturar o padrão de família,
do que é o pai, do que é a mãe. Amanhã eu vou falar muito sobre isso, o papel de cada um, a importância dos filhos nessa interação, sendo realmente uma nova geração que está surgindo e que também tem coisas a acrescentar para nós. Eu não posso ser um padrão absoluto para os meus filhos. Eles também vão trazer algo, um reintegrar, sabe, de sonhos que se perderam com o tempo. Então, essa é uma via de mão dupla. Vai ser amanhã, que horas? Amanhã, às 8 horas, Aonde, doutor? Avenida JK, 3731. É ali, aí eu me importo. A entrada é pela Rua Uruguai, tem estacionamento próprio. E é de graça, viu, gente? De graça, e vai ser uma série. Amanhã é o primeiro encontro. Haverão vários encontros, porque algumas pessoas aqui de Londrina ficaram sabendo do trabalho que eu faço em São Paulo. E aí me abordaram, viram na internet e tal. Por que o senhor não faz em Londrina? Então, a partir de amanhã, nós vamos começar uma série com esse tema. Encontro de criação de filhos. Pode os pais com os filhos, quem tiver filho pequeno pode ir, tem lugar para poder Até quem não receber. tem filho. E que Também. Sabe uma coisa que eu esqueci de falar? É que o fundo espiral, quando você fica olhando para um fundo espiral muito tempo, A capacidade de percepção sua diminui, entendeu? E você vê que ela aparece num fundo espiral, como preto e sempre. branco. Exatamente. Aí a mente fica cansada de ficar acompanhando aquilo ali e há uma dificuldade maior de percepção e diferenciação do que é certo e errado. E pegando uma criança, você vê que tudo isso se potencializa ainda mais. Eu esqueci de falar isso.